Boa tarde, cá estamos nesse friozinho de inverno e vou continuar falando aqui com vocês sobre o funcionamento da nossa mente. Meu nome é Sandra Pinheiro, sou psicóloga, consteladora e tô aqui para trazer um pouco mais de clareza de como funciona a nossa mente, como que ela atua e como isso interfere na nossa vida, nos nossos relacionamentos e no nosso posicionamento diante da vida. Então eu falei dos 3 cérebros. O cérebro reptiliano, primeiro a ser construído ali no útero da mãe. O cérebro límbico das emoções. E o último, o neocórtex, que é o nosso novo cérebro, o que pensa. E ele é construído, ele finaliza o seu processo entre 21 e 24 anos. Então tem uma escalada e um tempo até que esse fique maduro e possa começar a fazer as conexões, a intervir nesses outros 2 cérebros, que como eles são mais antigos, eles são muito mais fortes e eles estão ali na base da nossa vida. Então vou começar falando por esse primeiro cérebro, o cérebro reptiliano, ou o nosso cérebro da sobrevivência instintivo, que ele funciona basicamente igual dos animais. Luta, fuga e congelamento. Numa situação difícil, a nossa primeira atitude é correr, fugir, ou lutar, a gente vira um bicho mesmo, né? Vai pra cima. Ou quando a gente sente que não tem o que fazer, a gente congela, ou seja, a gente perde os sentidos. É a forma que a nossa mente tem de nos proteger quando vem algo que vai ser muito forte e que a gente corre risco de vida. Então ele simplesmente desliga para que a gente não sinta dor. Então percebe a inteligência inata que nós temos dentro do nosso corpo. Porém, é uma inteligência, só que muitas vezes ela está nos defendendo de algo que não tem risco nenhum. Um exemplo, uma pessoa tem dificuldade de falar em público e aí é convidada para ir até o palco para falar e é pega de surpresa. Aquilo pode dar uma sensação e a pessoa chega ali no palco e ela vai falar, a voz não sai, o corpo treme e ela simplesmente não consegue. Ela congela. E teria algum motivo para isso? Será que aquela plateia ia atacar aquela pessoa, ia matá-la? Não. Mas a percepção do cérebro reptiliano que absorveu algo que corria risco, e isso, lembra que eu disse no vídeo passado, pode ser seu, como pode ser de algum ancestral. Um exemplo, sei lá, um exemplo de uma pessoa que era, sei lá, um revolucionário e subiu para falar com aquele público, para falar dos seus ideais e tal, e aí foi morto. De repente, pum, acabou a vida. Isso que ficou marcado aí nesse ancestral e que foi um choque para a família toda, pode estar repetindo, vindo em direção a você. Por isso, você tem esse trauma, por exemplo, de falar em público. Bom, esse foi um exemplo que me veio aqui, um exemplo simples.
Mas aí, como eu estava te dizendo, o que acontece com esse primeiro cérebro? Isso, ele traz memórias ancestrais, memórias dentro do útero da mãe, lembrando que é uma coisa muito interessante. Você, quando a sua mãe estava na barriga da sua avó, com 5 meses, a sua mãe já tinha todos os óvulos dentro do seu útero, ou seja, você já era um daqueles óvulos. Então, você já estava na barriga da sua avó junto com a sua mãe. Tinham 3 gerações unidas. É muito interessante imaginar uma coisa assim. Então, você pode ali, aquele futuro embrião, aquele futuro óvulo, já pode ter resgatado daquela relação, sua mãe, sua avó, algo. E fora aquilo que você vai construindo ali dentro daquele útero. Se tiver insegurança, se tiver medo, se tiver sensação de desgosto, se tiver vivenciando luto, perda, a mãe, entende? Tudo isso passa para a criança e passa de uma forma que acontece dentro do útero? Quando a mãe tem algum trauma, algum choque, algum medo, algo que seja forte para ela, aquele lugar, aquele útero fica frio, a água fica fria e a criança ali dentro já sente uma retração, um medo. Olha só. E aí, se você recebe muitas informações como essa dentro do útero da sua mãe, naturalmente você vai criar mecanismos de defesa muito mais resistentes do que uma pessoa que não sofreu tanto ali dentro do útero da mãe. Então, se você... por isso que é importante a gente conhecer a nossa história, investigar como foi essa gestação, investigar o passado de pai, de mãe, para ver de onde a gente tira, muitas vezes, essa maneira de reatividade às adversidades da vida, porque são marcas e ficam ali, guardadas. Percebe? Percebe a dimensão, a grandiosidade que é o nosso cérebro, o armazenamento que é feito ali e que aquilo vai levar consequências para o resto da vida, para o resto da vida. Então, se você teve situações muito traumáticas quando você estava dentro da barriga da sua mãe, se você nasceu e, por exemplo, nasceu de cesariana porque nasceu prematuramente, o seu pulmão não estava maduro o suficiente, você vai para uma UTI e a sua mãe vai para um outro quarto, também não fica bem, houve um corte ali. Então você já sofreu situações adversas dentro do útero. E ainda quando você sai, você é separado drasticamente da sua mãe, ali imprinta uma insegurança, um amor interrompido. Foi cortado esse amor. E a insegurança vem numa força muito grande. Como se a qualquer momento você vai ser abandonado. Então isso fica registrado. E a gente só pode curar aquilo que a gente consegue entender e a gente consegue perceber que atua dentro de nós. Então, se você sente que você vai ser abandonada,
abandonado, vem o desespero, fugir daquela situação, lutar contra aquilo, ou não resistir e entrar numa profunda depressão, num estado de inércia, de congelamento. Então, perceba isso, investigue isso. E no próximo vídeo, eu vou falar aí do nosso cérebro límbico, que tem umas amígdalas aqui, ó. Nós temos as amígdalas do cérebro, que são radares, que se comunica direto com o cérebro reptiliano. Os dois estão ali, ó, juntinhos, se comunicando, interagindo entre luta, fuga e congelamento. Para depois a gente entender como esse novo cérebro pode começar a desempenhar forças, recursos, para mostrar para esses dois primeiros cérebros que calma, já passou, aquele risco já não existe mais. Mas entender o processo é muito importante para que a gente vá além. Então é isso. Um ótimo dia para vocês. E se curtiu, se achou interessante esse vídeo, compartilhe. Se inscreva no canal. E vamos juntas, aprendendo cada vez mais. Que é esse o propósito do canal. Ensinar e aprender. Porque enquanto eu falo, eu também aprendo. Junto. Ok? Beijo!